Garone, Bandeira, Raíza. O Fluminense tem alguma obrigação a mais do que o Vasco na semifinal? Ô, Raíza? O Fluminense? É um pouquinho Oi, favorito contra o não. Vasco? Tem alguma obrigação, não? Eu acho que eu acho que o Fluminense é favorito, né? É o que acho que a gente até falou um pouquinho sobre isso ontem, desse favoritismo do Fluminense pelo trabalho mais consolidado que vem tendo o Fluminense do Zubeldia. É um time que vem jogando bem, é um time que está acertadinho, tem suas deficiências ali, tem. Só que é um clássico, é semifinal, é jogo decisivo, e isso acaba nivelando um pouco as coisas. Então, acho que o Fluminense é favorito, mas não é esmagadoramente favorito. Acho que o Fluminense é levemente favorito pelo momento, pelo contexto, mas a gente viu na Copa do Brasil, por exemplo, ali o Fluminense era favorito também e o Vasco acabou passando. A mesma coisa com o Botafogo na época, o Botafogo era o favorito e o Vasco acabou passando. Então, assim, nesses momentos, tudo se nivela. E eu falei aqui ontem, Lan, que, na minha visão, o Vasco precisa mais desse Carioca do que o Fluminense, por exemplo. Então, assim, eu acho que o Vasco precisa muito mais. Se o Vasco consegue conquistar o Campeonato Carioca, eu acho que tira um peso nesse time do Vasco, um peso de muito tempo sem título. Eu lembrei muito, eu fiz um paralelo com o próprio Fluminense de 22. O Fluminense em 22 tinha ficado 10 anos sem ganhar o Campeonato Carioca. E aí ganha o Campeonato Carioca ali em 22 e emplaca uma sequência de títulos importantes. Então eu acho que o Vasco está nesse momento. O Vasco está há muito tempo sem conquistar nada. Então um Carioca para o Vasco nesse momento, eu acho que teria um peso até bem maior do que para o Fluminense nesse momento. Título é título, todo mundo quer ganhar, mas acho o Fluminense levemente favorito. Acho que dá para, num jogo como esse, assim, o Vasco equiparar, vai depender muito da postura, e eu acho que esse título para o Vasco é muito mais importante do que para o Fluminense. Eu acho que o favoritismo do Fluminense na semifinal, que vai ser apontado por muita gente, por isso a gente está mencionando, sinceramente, eu acho que é muito pequeno e muito teórico. Desculpa, ele não existe, na minha opinião. Eu acho que na prática, sinceramente, eu não consigo ver favoritismo. O que dá para a gente dizer é que o Fluminense chega para essa semifinal tendo feito atuações mais regulares durante o ano. O Fluminense não joga mal uma partida há algum tempo. Tá? Jogou mal no primeiro tempo contra o Botafogo, a meu ver, mas não tão mal assim. Teve iniciativa, ocupou o campo do adversário, boa parte do tempo não estava conseguindo criar. Mas não foi um desastre, não foi um time que deu oportunidades e que sofreu contra o adversário. Ao contrário do Vasco, que tem feito jogos, alguns não tão bons, às vezes o primeiro tempo, como foi contra o Volta Redonda, desastroso, absolutamente desastroso, em que poderia ter perdido de 3 o primeiro tempo, dando muita chance ao adversário, e em alguns jogos, até quando joga bem, não consegue fazer gols. Então, assim, mesmo essa fase do Vasco, a meu ver, ela é um pouco enganosa, porque pode chegar no jogo com o Fluminense, criar a mesma quantidade de chances e a bola começar a entrar, ser mais competente na criação das oportunidades e no converter dos gols, né? Acabar convertendo as oportunidades que tem. Então, o Vasco tem criado em vários jogos, embora os números nem sempre confirmem isso. Então, honestamente, eu acho que é muito perigoso, é muito ilusório considerar o Fluminense favorito, ainda mais, né, com tudo aquilo que a gente já sabe que envolve o clássico, cenário de equilíbrio de clássico. O Fluminense não tem se dado tão bem contra o Vasco nos últimos anos, embora viva anos muito melhores no contexto geral, mas contra o Vasco isso não tem se confirmado dessa forma. Prova disso mais recente é a eliminação do Fluminense contra o Vasco numa semifinal de Copa do Brasil. Honestamente, vantagem não, cara. Agora, dá pra gente dizer que o Fluminense chega um pouco mais regular do que o Vasco, mais consistente em desempenho e em resultados, mas não consigo ver favoritismo. E eu imagino a gana que vai entrar o Vasco de novo, como tem entrado, como justificou aqui a Raíza, pela necessidade do título carioca, por ser contra o Fluminense, o Diniz, aquilo tudo, né? O Diniz tem que se provar contra o Fluminense, provar para o torcedor, está super numa pressão grande agora, é uma situação de quase dá ou desce até para o Diniz, essa semifinal de campeonato carioca. É por aí, ô Garone, você vai dizer que o Fluminense tem um pouquinho de favoritismo. Eu acho que tem sim, até pelo que você falou, né? O Fluminense hoje, pra mim, joga o melhor futebol entre os 4 grandes do Rio de Janeiro, assim. Pra mim é o time mais consistente, mais equilibrado. Não que seja vistoso, seja um grande espetáculo ver o Fluminense jogar,
mas acho que é um time muito bem organizado, já desde o ano passado pelo Zubeldia, e o momento todo é favorável ao Fluminense. Não acho que seja um amplo favorito, seja um favoritismo de 70-30, por exemplo, não acho que seja isso. Mas todo clássico já tem naturalmente o equilíbrio, e até pelo contexto que você citou, né? O Vasco normalmente vai bem contra o Fluminense, isso equilibra um pouquinho, mas agora ainda tem esse tempero, né? Qual vai ser o impacto da saída do Coutinho? Vai ser favorável? Vai ser negativo? O Diniz continua? Será que realmente não tem nada com o Diniz? Então, assim, tem muita coisa. Como é que vai ser o impacto disso dentro do grupo do Vasco? Então a gente não sabe. Isso acho que a tendência é ser até mais negativa, porque a gente escuta muito jogador do Vasco, o Rojas mesmo, que tem essa disputa de posição com o Coutinho, falou, né, que é uma honra para ele jogar ao lado do Coutinho. A gente sempre vê os jogadores do Vasco falando que é uma honra jogar ao lado do Coutinho. Então isso pode ter um impacto, inclusive, negativo ou pode ser positivo. Ah, vamos vencer pelo Coutinho, sei lá, né? A gente vai saber como é que é o futebol. Mas olhando para campo, bola, hoje o Fluminense joga mais que o Vasco e acho que é favorito, sim. Você acha, Bandeira? Eu acho que desde quando o Vasco enfrentou o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil, o Fluminense era favorito, não passou por ser clássico, por um equilíbrio que surgiu ali nas últimas horas antes dos jogos, essa questão da rivalidade, mas de lá para cá, o Fluminense só evoluiu e o Vasco, se não regrediu, no máximo estagnou também. O Vasco não evoluiu um passo além daquilo que tinha na semifinal e depois na final da Copa do Brasil. Então, com tudo que a gente vê em campo hoje, para mim, o Fluminense segue sendo favorito. Só que era favorito também há poucos meses e acabou sendo eliminado pelo Vasco. Mas eu consigo, sim, hoje, mesmo sendo clássico, mesmo tendo rivalidade, consigo ver um favoritismo para o Fluminense por conta do que vem jogando. O Vasco é melhor, o Fluminense é melhor que o Vasco atacando, o Fluminense é melhor que o Vasco defendendo, o Fluminense é mais equilibrado que o Vasco. Isso quer dizer que o Fluminense vai entrar em campo e golear o Vasco? Claro que não, mas o Fluminense é melhor em todas as fases do jogo e tem jogadores que estão sendo potencializados pelo treinador, enquanto no Vasco caiu essa bomba do Coutinho pedindo para sair. É o que o Garoni falou também. Não sabemos como vai ser a repercussão interna, não só dessa saída, mas a notícia como se dá por parte do Coutinho também, a forma como aconteceu, do nada, ninguém esperava, e pouco tempo depois dele já não ter voltado para o banco de reservas num jogo também eliminatório. Então hoje eu vejo o Fluminense como favorito, embora saibamos que isso não garante nada. Atacando, eu não concordo tanto assim, não, que o Fluminense é melhor em tudo que o Vasco. Atacando, eu acho que é similar, eu acho que se parecem até, inclusive. O Fluminense também cria bastante chance. Ao Fluminense faltam peças hoje para fazer gol, né? Isso é óbvio. O Vasco acaba de contratar um bom jogador, esse Spinelli parece realmente um bom jogador, por enquanto é uma amostra muito pequena, né? Um recorte muito pequeno, mas o cara entrou, fez gol na mesma hora. Parece que chegou para se encaixar ali, sabe? Para ser o novo Verratti, para ocupar esse lugar. O Vasco tem Andrés Gomes, o Vasco contratou agora esse bom Rojas, bom jogador. É um time que, quando está ali, quando está encaixado, como estava no segundo tempo contra o Volta Redonda, cria muito. Eu acho que a questão é o desequilíbrio, a questão dos times do Diniz. É um time que ataca bem, muitas vezes, e ao mesmo tempo ali deixa espaços enormes, deixa espaços generosos para o adversário e acaba empatando um jogo em casa, como empatou esses dias contra a Chapecoense. Né? Embora tenha sido um lance no fim, um gol de falta e tal, mas o Vasco costuma oferecer oportunidades em excesso aos adversários, como ofereceu, inclusive, contra o Volta Redonda no primeiro tempo.